na totalidade da reverência que é assim oferecida ao nosso Deus no momento de reunião em santa convocação ao seu santo nome. Você pode agora se desligar, né, de qualquer tipo de aplicativo, unicamente fique aí no link para que nós possamos cultuar ao nosso Deus de uma forma plena, entregue, né, com o nosso coração totalmente voltado ao trono da graça. Sendo assim, já quero dar as boas-vindas a todos e agradecer já ao nosso amado irmão João, que abriu as portas da sua casa, aqui no terreiro da sua casa, na frente da sua casa, para podermos cultuarmos ao Senhor. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 10. Nós vamos iniciar o culto ao Senhor com a reflexão de 2 versículos aqui. Do capítulo 10, nós vamos estar lendo do versículo 9 e o versículo 10. Aliás, do versículo 9 ao versículo 11. Capítulo 10 de Romanos, a partir do versículo 9, diz a palavra do Senhor: Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Vamos mais à frente, vamos para o versículo 12. Pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor e todo o rico para com todos os que o invocam. Amém? Amém. E todos, rico para com todos aqueles que o invocam. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer essa oração agora de confissão ao Senhor, de invocação da sua santa presença nesse lugar. Que aqui possa ser, meus irmãos, a tenda do encontro do nosso poderoso Deus. Desta feita quero convidar o dono da casa, nosso irmão João, que estará fazendo essa oração de confissão, de invocação. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Oremos que Ele é justo e fiel para nos perdoar de todos os pecados. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, sei, Pai, que o Senhor é nosso advogado, Pai. Só o Senhor pode nos perdoar, Pai, dos nossos pecados, Pai. Assim, Pai, nos perdoa, Pai, de todas as fraquezas, Pai, de toda maldade, Pai. Nos perdoa, Pai, se nós pequemos contra algum dos irmãos, Pai. Nos perdoa se nós pequemos, Pai, o dia a dia, Pai, em nossos trabalhos e nossos lares, Pai. Nos perdoa, Pai, por tudo, Pai. Nos purifica, Pai, de todos os pecados, Pai. Amém. Louvado seja Deus. Vamos, meus irmãos, louvar ao Senhor com a canção dos Salmos e Hinos, de número 125. Eu queria que todos os irmãos que estão aqui presentes, né, o grupo de irmãos que estão sempre nos dando esse apoio no culto dos lares, eles também vão me ajudar a cantar esta canção. A vitória final, 125 dos Salmos e Hinos. Você que está em casa também, abra aí os Salmos e Hinos e vamos adorar ao eterno Deus. Quando lá nos céus descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, e chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia
pela sua imensa graça lá estarei. Glorioso no milênio vai reinar aqui Jesus, o Cordeiro que imolaram sobre a cruz. As nações verão então o resplendor do grande Rei. Eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezado insultaram meu Senhor. Mas faltoso veio o dia da vitória do meu Rei. Eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que eu possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Não somente nele espero, sim, sempre esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Toda a igreja? Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Aleluia! Lá em Tessalonicenses vai dizer, meu irmão, que o Senhor, quando Ele retornará, os mortos ressuscitarão primeiro, em seguida os vivos, aqueles que são escolhidos, separados para o grande dia. Ele também haverá de subir ao encontro do nosso celestial, o Deus Todo-Poderoso. Aguardamos ansioso, meu irmão e minha amada irmã, por este maravilhoso dia. Meus irmãos, ainda continuando no momento de adoração ao Senhor, em louvor, nós queremos convidar aqui o departamento de homens, junto com o ministro de louvor, do Ministério de Louvor aqui, representando o Ministério de Louvor, nosso irmão Bruno, para estar conduzindo ainda este momento de adoração junto com a igreja. Glória a Deus. Boa noite. Graças a todos. Amém. São maiores
Como é maravilhoso, meu irmão. Assim como o profeta Abacuque, ele fez essa oração no capítulo 3, do seu livro. Nós, meus irmãos, precisamos diariamente fazer essa oração. Eu sei que aos olhos humanos, olhando para as circunstâncias, é muitas vezes ilógico, é muitas vezes impossível de declarar e fazer uma oração como essa, meu irmão. Mas nós precisamos olhar para a esperança que está em Cristo Jesus.
Nele nós podemos nos alegrar. Nele nós podemos, meus irmãos, colocar a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa alegria estar no Senhor. E diante dos fatos, diante das circunstâncias, diante de olharmos como a música bem, ela frisou, bem falou, né? Mesmo que não haja fruto na vinde, mesmo que o produto da oliveira minta, os animais, né, o gado, eles sejam arrebatados dos campos, mas assim como o profeta Abacuque, nós também precisamos declarar: eu me alegrarei em ti, meu Senhor Jesus. Aleluias, louvado seja Deus. Meu irmão, vamos fazer a leitura devocional. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Bendito é o teu nome, Jesus. Como nos alegramos na tua presença nessa noite. Deus é maravilhoso. 2 Coríntios, capítulo 3, nós vamos estar lendo do verso 1 ao versículo 18. Vamos entender aqui esta carta aos Coríntios, né, registrada pelo apóstolo Paulo, ensinando ali, doutrinando a igreja de Coríntios. E nós vamos ver aqui, entender o que é que Paulo ele está ensinando àquela igreja. Diz a palavra de Deus: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servindo-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até no dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há Espírito do Senhor, aí há a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando
como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aleluia. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo aqui está se preocupando em relembrar, em ensinar ao povo de Deus, através desta epístola, através desta carta, que como se não fosse necessário mais ele escrever cartas aos coríntios, e não seria mais necessário aqueles crentes de Coríntios, eles seguirem o evangelho verdadeiro, puro, santo, através dos escritos do próprio Paulo. Eles agora, doutrinados, ensinados, precisavam olhar para os seus corações como sendo a própria carta do evangelho. Ele começa a orientar aqueles coríntios, aqueles crentes fiéis ali, que a sua vida, através da sua vida, através do seu testemunho, através da existência de cada um ali, eles precisavam agora demonstrar a santidade de Cristo, como sendo a própria carta, como sendo a própria palavra de Deus revelada, não escrita mais em tábuas de pedra, mas assim escrita em seus próprios corações. O que aprendemos com isso, meus irmãos? Que esta palavra, ela não pode estar apenas escrita em algum lugar. Esta palavra, ela não pode estar apenas escrita na Bíblia e guardada na estante. Esta palavra não pode estar mais oculta. Esta palavra, ela precisa estar registrada dentro do nosso coração. E nós precisamos ser esta carta viva. Assim como o apóstolo Paulo, ele nos ensina na excelência do ministério desta nova aliança. Amém? Vamos, meus irmãos, agora orar por a leitura desta santa palavra. Convido o diácono Leudo para estar em gratidão ao Senhor nesta leitura, assim, trazendo uma palavra de gratidão. Graça e paz, amados irmãos. Oremos. Pai amado, Deus maravilhoso, a Ti, Senhor, sejam tributadas toda honra, toda glória, todo louvor, pois só o Senhor é digno, Pai, da nossa adoração. Neste momento, Senhor, queremos especificamente Te agradecer pela Tua palavra revelada. Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo que nos foi otorgado, Senhor. Obrigado, Pai, por termos livre acesso à Tua palavra para podermos entender, para podermos, através da análise da mesma, entender qual o Teu propósito em nossas vidas, o que Tu queres para cada um de nós. Sabemos, Pai, entendemos o quanto somos fracos, o quanto somos pequenos. Por isso Te pedimos, Pai, sabedoria, discernimento, forças, entendimento, Pai, para que realmente a Tua palavra ela fique gravada em nossos corações, como tão bem descreve o Teu servo o apóstolo Paulo. Não podemos de maneira alguma passarmos por meros ouvintes da Tua palavra, mas entendemos que necessitamos totalmente do Senhor. Aleluia. E pedimos que o Senhor ministre em nossos corações, que realmente a Tua palavra ela desça da nossa mente para os nossos corações, que fique gravado realmente, Pai, em cada um de nós, a Tua santa e bendita palavra, que é exatamente a revelação que o Senhor coloca diante de nós, daquilo que o Senhor se propôs a revelar para cada um de nós, quem Tu és e qual o Teu objetivo, qual o Teu propósito em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, meu irmão. Aleluia. Vamos, meus irmãos, louvar mais uma vez ao Senhor. Departamento de Homens, mais uma vez com a palavra, para glorificar o nome do Senhor.
Deus no livro de Mateus. Peço aos irmãos que permaneçam aí. Mateus capítulo 6, o versículo 25. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observais as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, e nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celestes as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O versículo 33 vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, nós vamos participar ainda do momento de culto ao Senhor, assim trazendo as primícias, a manutenção do reino de Deus aqui na terra, da casa do Senhor, casa de oração. E eu convido você, de uma forma simbólica, aí, separar, né, sua oferta, seu dízimo, e em um momento oportuno entrar em contato com a liderança da igreja, né, como o presbítero Ellison, que é responsável pelo departamento de finanças da nossa igreja, bem como nosso irmão João aqui do Chique Chique. Você pode passar uma mensagem, você pode fazer uma ligação, e os irmãos estarão indo aí na sua casa recolher, né, esse dízimo de oferta para a manutenção da casa do Senhor, que precisa do seu apoio, precisa da sua ajuda, tá bom? Então o Ministério de Louvor haverá de cantar, e nós vamos assim dar este tempo para você refletir sobre isso, e assim cultuar ao Senhor com o momento do ofertório. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o teu nome. Maravilhosa. Quero convidar o presbítero Ellison para fazer uma oração de gratidão e também apresentando a sua casa, a sua família, né, e agradecendo ao Senhor pela generosidade do seu coração, bem como para que ele possa continuar mantendo a sua estrutura, né, para assim estar abençoando a igreja. Graças a Deus, irmãos. Assim oramos. Grandioso Deus, te agradecemos, Senhor, nessa noite aqui, que estamos reunidos para louvar e agradecer o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que temos de poder estar retribuindo um pouco de tanto que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa estar nessa noite abençoando a cada irmão que pôde ofertar e dizimar. Que o Senhor possa estar abençoando aqueles também que não puderam. O Senhor conhece
a condição de cada um, conhece o coração de todos, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. O Senhor permaneça junto conosco nessa noite. Receba cada louvor, cada adoração que está sendo feita, que já foi feita, porque é unicamente para Ti, Senhor. Que eu possa usar também, Senhor, o pregador dessa noite para falar aquilo que o Senhor quer. Que ele seja usado tremendamente por Ti, Senhor. Abençoa cada nosso irmão João, nossa irmã Neide que está aqui, que está cedendo a casa nessa noite para ter feito ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos, podem sentar onde você está. Hoje tivemos a alegria, o privilégio de receber aqui um dos nossos irmãos lá da nossa igreja mãe, segunda igreja Vale da Bênção, Congregacional Vale da Bênção, nosso amado irmão Marcos, cujo eu tive a oportunidade de trilhar alguns momentos bons ali na igreja, junto com ele no ministério Grupo Adorar, departamento de homens. O nosso irmão Marcos sempre foi bem ativo na nossa igreja, seminarista também, é um homem que ama a palavra de Deus e sempre desejou compartilhar daquilo que o Senhor tem posto em seu coração conosco aqui no Xique-Xique. Então hoje eu o convidei e ele vai estar com essa responsabilidade de trazer o pão dos céus para nos alimentar. Amado meu irmão Marcos está com a palavra. Graças e paz, meus irmãos. Amém. Eu quero desde já agradecer ao nosso diácono Manassés, o convite que ele nos fez, e louvar a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, com um único propósito, que é de adorar o nosso Deus, Bendito seja Ele, aleluia, para todo sempre. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto aqui da palavra do Senhor com os amados irmãos, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se-ia aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez
para a memória sua. Amém, meus queridos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite. Nós te rendemos graça, ó Pai, por tamanhas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó meu Deus, fala conosco, Senhor, derrama do teu Espírito Santo, Deus, sobre nós, que nós possamos, ó Pai, nos alimentar da tua santa palavra. Esta é a nossa oração, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar e, se puder, fique com a palavra aberta para a gente meditar um pouco nesse texto. O contexto aqui, meus irmãos, é de 2 dias antes da Páscoa. Né? E como os irmãos sabem, né, a Páscoa era uma das 3 grandes festas de Israel. Né? A primeira das festas era as primícias, né? A segunda era a de Pentecostes e a terceira era a festa da Páscoa. A Páscoa era a maior das festas, né? Era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a população de Israel ela quintuplicava, né? E aí eles temiam que tivesse uma rebelião. E a Bíblia nos diz que os sacerdotes, né, e os escribas, eles estavam tramando, né, para prender Jesus. Isso depois da festa. Né? E por que depois da festa? Né? Como eu acabei de falar, eles temiam que antes da festa tivesse um tumulto. Né? A palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 1, que é paralelo, né, com esse texto aqui. Ela diz que a iniciativa não era das autoridades, e sim do próprio Jesus. Se os irmãos abrirem comigo aí, Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Ele diz assim: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, não foi a ordem, né, dos escribas e dos fariseus, e sim Jesus já tinha predito a sua morte. Né? Mas, meus irmãos, o curioso nessa história, né, é que nesse mesmo período, né, nessa mesma ocasião, né, as autoridades judaicas, elas, né, tramavam, né, prender Jesus, né, a traição, e depois o mataria. Mas veja, é nesse mesmo contexto, é nessa mesma hora que uma família, né, ela prepara para o Senhor um jantar. Né? E Jesus é esse personagem. Né? Jesus, ele é odiado por uns, né, e rejeitado por outros. Jesus, ele é celebrado por uns e vitimados por outros. Né? E o que é curioso ainda, se os irmãos se atentarem aqui, ele diz que o jantar acontece na casa de um homem chamado Simão, o leproso. E o que me chamou a atenção aqui é que, será que realmente esse homem ainda era leproso? Porque se assim o fosse, ele não poderia convidar ninguém para a sua casa. Porque os irmãos sabem que quando alguém estava cometido de lepra, ele era totalmente afastado. Né? Mas vale destacar que neste jantar um personagem se destaca. Né? Em Mateus 26,
esse personagem é uma incógnita, né? No livro de Marcos, essa mulher, ela não tem nome. Mas se os irmãos observarem no livro de João, capítulo 12, que é paralelo a esses dois evangelhos aqui, essa mulher tem nome. Essa mulher é Maria, né? E essa mulher, ela aparece apenas 3 vezes aqui na Bíblia. A primeira vez é em Lucas capítulo 10, 39. E esta mulher, ela está sentada aos pés do Senhor para aprender. Vamos ler comigo? Lucas capítulo 10, verso 39. Vamos ler aqui a partir do 38. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta dava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Então, a primeira vez que ela aparece aqui, ela está sentada aos pés do Senhor, assentada para ouvir o que o Senhor tinha para lhe dizer, para lhe ensinar. A segunda vez, você volta um pouquinho aí, Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Lucas 7, 36. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e estando por detrás, aos pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos e beijava-lhes os pés e os ungia com o unguento. Então, a segunda vez ela aparece também aos pés do Senhor, mas desta vez ela estava chorando e enxugando os pés do Senhor com os seus cabelos. A terceira vez é no livro de João, capítulo 11, e esta mulher também ela está assentada, mas desta vez para agradecer. E como é bom, meus irmãos, nós agradecermos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. A palavra dele diz lá no Salmos, né, no Salmo 116, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios. Né? E o que é que tem eu e você para agradecer ao Senhor? Né? Como nós podemos agradecer ao Senhor? Pois bem, então aqui nós temos um extraordinário exemplo, né? Essa aqui é um exemplo de alguém, né, que pôde sintetizar a sua história aos pés do Senhor, né, que é o melhor lugar, né, que se tem para estar, é aos pés do Senhor. Então, tanto eu como você, nós temos, né, esse privilégio de estarmos aos pés do Senhor para agradecer e adorá-lo. E aqui nesse texto, meus irmãos, eu quero destacar, né, eu quero deixar aqui para os irmãos uma pequena meditação, né, que me chama muito a atenção, né, a forma que esta mulher ela faz. Né? O que é que ela faz para agradecer ao Senhor? Eu vou ler mais uma vez aqui o texto e os irmãos fiquem atentos. Né? Então, o texto de Marcos capítulo 14 diz: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja
tumulto entre o povo. Então, estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio a mulher trazendo um vaso de alabastro preciosíssimo, perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se-ia aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para sua memória. Então, meus queridos, aqui nós temos algumas lições, né, que Maria ela fez, que serve de lição para nós, né? Então, se os irmãos atentarem, veja que no verso 8, a palavra de Deus diz que ela fez o que pôde, né? Ela fez o que pôde. E o que é que eu e você estamos fazendo para o Senhor? De que forma nós estamos fazendo para o Senhor, né? Então, às vezes nós estamos aquém, ou muitas vezes, né, a gente faz, mas faz pouco, né? Outra vez a gente, né, faz relaxadamente. Então, Maria, ela fez o que pôde. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui, e não sei se os irmãos sabem, mas eu gostaria de contar a história, um pouco da história dos moravianos, né? Então, os moravianos, eles eram um povo lá na Alemanha. Eu não vou me adentrar muito, mas era um povo lá da Alemanha que eles fizeram uma coisa extraordinária, né? Esses moravianos, isso no ano de 1723, eles começaram uma reunião de oração, e essa reunião de oração, meus irmãos, durou 100 anos. Essa reunião de oração durou 100 anos. Eles se destacaram por fazeres, né, boas ações para com os seus amigos, os seus vizinhos. E o interessante, eu estava lendo essa história, é que para cada 25 moravianos, eles adotavam um missionário e mandavam para um determinado local para pregar a palavra de Deus. Então o amor pelo ministério era tanto que eles bancavam as pessoas para irem evangelizar aquelas pessoas. E o que me destacou nessa leitura é que dois irmãos que não tinham condição de custear, né, o missionário para mandar, né, para pregar a palavra do Senhor em uma determinada aldeia, eles próprios se venderam como escravos para pregar a palavra de Deus. E aí é onde vem, né, a moral do texto. O que eu e você estamos fazendo para o Senhor? Será que o que eu estou fazendo para o Senhor é o suficiente? Né? Uma segunda lição que Maria nos ensina aqui é que ela fez o melhor. Ela fez o melhor para o Senhor. Ou seja, ela deu tudo o que tinha, aquele preciosíssimo perfume, né? E o que me chama a atenção também aqui é que ela simplesmente não pega o alabastro e abre e vai derramando
sobre a cabeça do Senhor, aos pouquinhos. Não, ela quebra e despeja na cabeça do Senhor. Ela fez o seu melhor. Ela deu o que pôde ao Senhor, né? E a terceira coisa que me chama a atenção é que ela fez sacrificialmente, ou seja, ela fez com sacrifício, porque esse perfume era caríssimo. Os irmãos sabem da história. Esse perfume era caríssimo. E naquela época, conta-se a Bíblia que quem tinha esse perfume era adquirido gota a gota, porque era caríssimo, né? Mas ela não se exaltou, né? Ela foi e deu tudo que tinha. Ela quebrou aquele vidro de perfume todinho e despejou no Senhor. Então ela fez com sacrifício. E a quarta lição aqui que a gente destaca é que ela fez com críticas. Veja que no verso 4, né, vem aqui a primeira crítica. Diz assim: indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo. Então ela fez, né, com sacrifício. Mas veja, ninguém faz a obra do Senhor que não seja com sacrifício, né? Ninguém faz a obra de Deus que não seja com sacrifício, ou então sem que haja críticas, né? Quando a gente faz alguma coisa para o Senhor, a gente é criticado. Mas o importante aqui, né, que ela, mesmo apesar das críticas, né, ela fez tudo com amor. A segunda crítica aqui que a gente destaca está no verso 5, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se-ia aos pobres. E aí os discípulos e aqueles que estavam com ele ficaram murmurando porque foi feito isso, né? E a terceira foi que ela, né, além da murmuração, veio também a molestação. Ou seja, ele diz aqui no verso 6: mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Então, né, apesar das críticas, ela fez com todo amor, né? Paulo ele nos ensina, né, ele nos diz que se quisesse agradar a homem, né, ele já não seria servo de Cristo, e sim de homens. Então, apesar das críticas, meus irmãos, nós não podemos deixar de servir ao Senhor e deixar de fazer a obra do Senhor, né? É uma honra para nós, né? Essa casa está aqui de portas abertas para ouvirmos a palavra do Senhor, né? E o irmão, né, ele nos concedeu, né, esse privilégio de abrir as suas portas para estarmos aqui nesse momento adorando, né, e engrandecendo o nome do Senhor. E veja que Maria também fez, uma outra lição. Maria, ela fez somente para agradar o Senhor, né? Ela fez somente para agradar o Senhor. E a sexta lição é que ela fez a pessoa certa, né? Ela fez a pessoa certa. Isso nos faz refletir, né, quem é Jesus, né, e o que podemos fazer para Ele, né? O que daremos ao Senhor. E também a sétima lição aqui que encontra-se no versículo 8. Ela fez o que pôde, né? Ela antecipou-se para ungir-me para a sepultura. E aí, né, ela fez justamente, né, ela fez com antecipação, porque dali a 2 dias, né, era a festa, e é quando eles tramaram e prenderam o Senhor. Então ela fez no tempo certo. E a oitava lição que ela nos ensina é que ela fez para a eternidade. Veja, verso 9: em verdade
vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. E aí nós vamos, né, refletir aqui, né, como eu já falei, o que nós estamos fazendo para o Senhor. Quando nós morrermos, né, quando o Senhor nos chamar, qual o nosso legado? O que nós deixamos aqui? Né? O que as pessoas vão dizer de nós? O que foi que nós fizemos para o Senhor? Eu quero abrir mais uma vez aqui um parênteses e contar a história de um missionário chamado David Livingstone. Ele era inglês, né, e ele dedicou a sua vida a trabalhar, né, ele era médico, né, e aí ele levou sua vida a trabalhar na África. Ele trabalhou como missionário na África e também ele era um historiador e um pesquisador. E David, ele fez o que pôde, né, para que a palavra do Senhor fosse ministrada, fosse pregada. E ele trabalhou tanto na África e certa vez ele foi agredido por um leão. E aí ficou com o corpo deformado, assim contam os historiadores. E David, mesmo com as dificuldades que teve, ele não deixou de levar a palavra do Senhor e fazer o trabalho missionário. E certa vez, alguns dos irmãos perguntaram a ele o que era que ele tinha para que ele fosse bem sucedido, e tudo que ele fazia com amor. Conta-se a história também que ele foi considerado até como Cristo, porque tudo que ele fazia com o coração. Então ele fazia com o coração, com amor na obra do Senhor. E aí ele diz que a presença do Senhor era que fazia com que ele trabalhasse daquela forma. E contam os historiadores que quando ele morreu, encontraram ele ajoelhado ao pé da cama, orando. Né? Ele estava em forma de ajoelhado, orando nos pés da cama. E aí conta aos historiadores que ele, o povo ali da África, aqueles irmãos que com ele vivia, tiraram o coração dele e enterraram embaixo de uma árvore. E o corpo ele lavaram com água de sal e com água aguardente e deixou secar para que os familiares levassem. Senão vocês vão levar, mas que o coração dele vai ficar aqui. E conta-se a história que ele foi levado, e lá onde ele foi enterrado, debaixo da árvore, deixaram uma frase dizendo o seguinte. Eu vou ler aqui para os irmãos. Uma dedicatória em memória de David Livingstone. Em memória de David Livingstone. E o que é que eu quero trazer aqui para os irmãos com essa passagem aqui desse irmão? Tanto desse irmão, como também dos moravianos. Né? É que ele fez o que pôde para levar a palavra do Senhor. Ele fez o que pôde para adorar o Senhor. Né? Ele fez o que pôde para que a palavra do Senhor fosse ministrada, fosse pregada. E mais uma vez eu pergunto aos irmãos, o que você e eu está fazendo para que quando nós viermos a morrer, ficar esse legado aqui na terra? O que tem feito para o Senhor? Não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Porque Deus, Ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém. Então, meus queridos, esta era a pequena reflexão que eu queria deixar para os irmãos. Nós possamos refletir
como nós estamos cultuando ao Senhor. Como está sendo o meu culto? Será que Deus está recebendo o meu culto? Será que Deus está recebendo a obra que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo essa obra de maneira correta? Ou eu estou fazendo essa obra relaxadamente, de qualquer forma? Não, meus irmãos, nós não podemos fazer isso. Nós podemos fazer o que Maria fez, dar o nosso melhor para o Senhor. Que a palavra do Senhor seja aplicada em nossos corações. Amém, meus queridos? Eu gostaria de convidar o diácono Manassés para fazer uma oração final. Louvado seja o nome do Senhor. Reflexão, meus irmãos, maravilhosa. Reflexão simples, mas bem objetiva, né? Que nos faz perguntar a nós mesmos qual tem sido o nosso vaso de alabastro, verdade? Qual tem sido o nosso óleo precioso que nós temos oferecido despejado aos pés do Senhor. Eu sei, meu irmão, eu sei, caro ouvinte, eu sei que porventura esteja aí através do YouTube, você pode estar muitas vezes se perguntando, mas será que vale a pena eu dedicar o meu tempo, não é, para estar saindo do meu local, para estar procurando uma igreja, para estar indo lá no chique-chique, naquele ponto de pregação? Será que vale a pena eu deixar muitas vezes uma vocação que eu tenho, algum dom que eu tenho e que eu possa exercer este dom para ganhar muito dinheiro aí, parar de trabalhar para me dedicar no domingo na casa do Senhor? Será que vale a pena? Será que vale a pena, no meio dessa pandemia, eu sair da minha casa, arriscado pegar o Covid-19, para junto ali estar com aqueles irmãos ali trabalhando, proclamando o Evangelho? A pergunta hoje, nessa noite, meu irmão, através da palavra de Deus é: qual tem sido o teu vaso de alabastro? Como você tem oferecido ao Senhor aquilo que você tem de mais precioso e que Ele tanto pede? Sim, igualmente ao texto, pessoas podem, assim como o irmão Marco pregou, te interrogar e perguntar: mas rapaz, isso tem tanto valor, tu vai despejar isso no chão? Tu vai, depois de muita labuta na tua vida, onde conquistasse gota a gota este óleo precioso, este alabastro, e tu vai despejar sobre os pés de Jesus? Mas antes você venda, mas antes você invista em outra coisa para que você possa ter sustento, para que você possa desfrutar com a tua família. Isso está relacionado ao nosso tempo, isso está relacionado aos nossos bens, isso está relacionado à minha disposição para proclamar o Evangelho, isso está relacionado a tantas outras coisas, meus irmãos, tantas outras coisas. E o Senhor nos pergunta nessa noite: qual tem sido o teu vaso de alabastro para oferecer a mim, que sou o Criador de todas as coisas, que sou Deus que te criou, que sou Deus que te formou? Qual tem sido o teu vaso de alabastro? Meu Senhor, obrigado por tua palavra revelada nesta noite aos nossos corações, de uma forma simples, singela, mas objetiva, meu Senhor. Porque muitas vezes estamos nos sentindo assim, fracos, desanimados, cabisbaixos. Não vale a pena mais prosseguir para onde eu estava indo. Não vale a pena mais dar continuidade a isso que eu estava querendo prosseguir para o benefício do teu Evangelho.
eu não quero mais, eu não suporto mais, eu não vou mais gastar o que eu tenho, os meus recursos, os meus bens, para investir nisso ou naquilo outro. Mas, meu Senhor, nós entendemos através da Tua voz, da Tua palavra, que o Senhor quer muito mais de nós. O Senhor quer aquilo que temos de melhor para Te oferecer. E nessa noite, meu Senhor, o nosso coração entende isso. A nossa alma desperta para isso. Os nossos ouvidos se abrem para isso, porque nós temos feito pouco ainda. Nós podemos fazer mais. Nós podemos doar mais. Nós podemos oferecer-te mais, meu Senhor, porque como a Tua palavra diz, e ela é real e ela é verdadeira, sempre haverá de ter pobres. Sempre os pobres haverão de estar entre nós, mas o Senhor, naquele momento, por algumas horas, alguns dias, não estariam mais com os discípulos, não estaria mais com aquela mulher. E nós, meu Senhor, precisamos oferecer-te no hoje, no agora, no que é presente, porque o amanhã, Senhor Deus, pertence a Ti. E tolo será aquele, meu Senhor Jesus, que não oferecer, e oferecer em outras coisas, se dedicar a outras coisas, em encher os seus celeiros, em lutar, em labutar para construir mais celeiros, para assim abastecer-se, e o seu tempo ficar sufocado ali. A Tua palavra chama de tolo, chama de louco, porque esta noite ainda Tu poderás pedir aquela alma. Esta é a hora, meu Senhor Jesus, de oferecer o que temos de melhor para Ti. E nós queremos Te oferecer, meu Senhor Deus, o nosso próprio ser, o nosso próprio eu, o nosso próprio corpo, a nossa própria alma, o nosso próprio respirar, como sendo o vaso de alabastro. O perfume suave às Tuas narinas, no momento a qual estamos oferecendo culto a Ti, nos momentos a qual estamos oferecendo louvores a Ti. Nós somos esse vaso de alabastro e Te oferecemos, meu Senhor, a nossa vida em forma de amor ao Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Quero mais uma vez convidar o departamento de homens, nós vamos adorar. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Aquela canção que diz de Armando Filho, de todas as provas que eu já passei. Os irmãos cantaram ela essa semana passada. Eu convoco eles para cantar mais uma canção. Você vai adorar conosco aí, viu? Eu sei que está difícil, eu sei que as dúvidas vêm, eu sei que você muitas vezes se sente acuado, sem ânimo, sem vigor, mas entenda que Ele está no meio, né, dessa tempestade que você está passando. Passa
nome do Senhor, louvado seja Deus. Podem sentar, meus irmãos. Estamos finalizando, chegando ao término deste culto. Quero já agradecer ao nosso amado irmão Marcos, né, por aceitar esse convite, por trazer uma palavra, meu irmão, de uma forma tão direta, tão clara, tão objetiva, para a gente observar aquilo que precisamos oferecer ao nosso Deus de melhor. Muito obrigado, que Deus continue te usando. Agradecer aos irmãos que sempre estão dispostos, né, para estar vindo para cá, para cultuar ao Senhor, cada um deles com todos os seus cuidados necessários. Né, sempre estamos aqui mantendo assim o distanciamento e toda a segurança que é necessária, usando o álcool e gel. E precisamos, meus irmãos, continuar, né, perseverando. Esse não é o momento de você desanimar, esse é o momento de você perseverar em fé, né, sabendo que nós vamos passar por esse momento e que a igreja logo logo estará reunida novamente, né? Nós precisamos abrir as portas da igreja para cuidar daqueles que precisam de uma palavra, de um aconselhamento, né, e de uma orientação espiritual. Peço que os irmãos permaneçam orando pelo fortalecimento da nossa igreja. Peço que os irmãos permaneçam orando por nossas crianças, pelo departamento infantil da nossa igreja, para que o Senhor dê estratégia, né, às irmãs, aos irmãos que estão à frente desse trabalho, para estar entrando em contato com nossas crianças, sempre trazendo ali uma palavra, sempre orientando, mesmo de uma forma virtual, né, trazendo aquelas crianças a próximo, né, da palavra de Deus e também da irmandade, né, da nossa própria igreja. Vamos continuar orando pelos pais de famílias que estão desempregados, que estão precisando de assim um trabalho, né, para a manutenção da sua casa, aqueles que estão dependendo aí do auxílio família, do auxílio do governo, né, para manter a sua família. Vamos continuar orando pelos empresários, que não tem sido fácil, meus irmãos, para os empresários, né, que tem dezenas e centenas de famílias dependendo ali da sua ideia, da sua estratégia, para permanecer, né, levando o pão para a sua casa. Que Deus, né, os sustenha, que Deus possa assim estar protegendo cada um. E orando também pelos anciãos da nossa igreja, né, aqueles que não podem de forma alguma estar conosco ainda, para que eles possam, todos eles, né, e não só os anciãos, mas todos os irmãos poderem ser alcançados, né, pela vacina contra o Covid-19. Que o Senhor possa se utilizar dos meios, que o Senhor possa se utilizar da liderança, né, governamentais, que essa injustiça que está espalhada, né, no meio da politicagem, ela possa cessar e o Senhor possa entrar com provisão, né? Vamos orar para que o Senhor possa estar nos dando dias melhores. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que estamos caminhando, né, para as profecias bíblicas. Quando olhamos para uma ação, um acontecimento como este do Covid-19, nós precisamos despertar para o que a palavra de Deus já nos orienta, bem como o livro de Apocalipse, né? Estamos estudando nas quartas-feiras sobre o arrebatamento. Passamos a primeira lição sobre o arrebatamento, passamos ali por vários pensamentos teológicos, né, sobre o milênio, sobre a grande tribulação e de como a nossa igreja acredita que como será. Então você não pode perder, viu, meu irmão? Semana passada o irmão João teve uma participação sobre esse assunto doutrinário em relação aos 7 selos do Apocalipse. E se você quer ser instruído de uma forma bíblica sobre os acontecimentos que haverão de vir, sobre como nós podemos olhar para o livro de Apocalipse e entender ele não apenas de uma forma literal, mas entender ele de uma forma simbólica, né, sobre muitos acontecimentos, e você quer realmente abrir os seus olhos, tirar essa película de entendimento de alguns assuntos
sobre a escatologia, né? Então, nos acompanhe nas quartas-feiras, no culto doutrinário. Eu tenho certeza que você vai crescer juntamente conosco. Você quer ser um crente forte, resistente contra as tempestades? Então, meu irmão, aceite ser assim, doutrinado, preparado, né? Instruído pela palavra de Deus, que você vai ver que você vai ter muito mais força e vigor para superar os desafios, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez nessa noite. Santo de Israel, bendito e exaltado eternamente seja o teu nome. Cumprimos nesta noite com a nossa missão, nosso chamado de prestar culto ao Senhor de uma forma solene, onde o teu nome foi adorado, onde o teu nome foi glorificado, onde a tua palavra, Senhor Deus, foi lida, onde ela foi assim expressada, explanada e ensinada aos nossos corações. Te louvamos, meu Senhor, e já te pedimos que o Senhor continue nos protegendo em meio a esse caos que estamos vivenciando. Meu Senhor Jesus, nos traz felicidade, que nós possamos ainda encontrar paz, mesmo em meio a esse caos, mesmo em meio a essas dificuldades, nós possamos olhar para Ti e sentir prazer em viver. Nós não fomos, Senhor Deus, escolhidos e chamados para vivermos abatidos, tristes, cabisbaixos, não. Nós somos o Teu povo e o Senhor tem promessa para o Teu povo. Então louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome e entregamos esse trabalho, Senhor Deus, mais uma vez em Tuas mãos, para que o Senhor nos alimente e nos faça pro. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe, encha a tua casa de paz, alegria e prosperidade, no nome de Jesus. Amém.